Falar desses 10 anos de UFRB, acho que tem uma relação direta com um processo que começa bem antes da própria estruturação da UFRB. No início da década de 90, eu iniciei junto com um grupo de amigos um projeto em Salvador, chamado Projeto Camaradinhas, que mais tarde se constituiu numa ONG, que tinha como intenção principal levar atividades culturais como estratégia de educação para comunidades da zona periférica de Salvador. E a gente naquele momento não tinha ideia dos desdobramentos que isso iria trazer. Eu era só uma pessoa que praticava capoeira, ainda não tinha assegurado a minha formação e tal. Bom, mas por que a relação com esse projeto? Porque a partir daí a gente sentiu a necessidade de buscar subsídios do ponto de vista da informação para estar qualificando essas ações. Foi quando, junto com esse grupo de amigos, a gente conseguiu entrar na universidade. Eu fui cursar Educação Física, alguns amigos foram para a área de História, outros foram para outras áreas das Ciências Humanas e a gente acabou constituindo um coletivo que tinha como intenção principal transformar essas atividades que eram de práticas culturais do recôncavo, capoeira, samba, maculelê, maracatu, reizado, como estratégia para educar aquelas crianças que não tinham acesso à educação formal. E a minha busca de ida para a universidade é porque não tinha como acessar os espaços formais sem que você tivesse uma formação acadêmica. Porque naquele momento eu acreditava que era suficiente só a formação em cultura e capoeira, porque eu no meu caso específico já era professor de capoeira. Terminando a graduação, a universidade tinha cumprido o papel de me seduzir para esse campo acadêmico e eu já não acreditava mais naquela lógica de que a capoeira por si só me traria as informações para esse sonho que mais tarde a gente consegue concretizar em parte, que era criar um projeto alternativo de educação mais compatível com a realidade daquelas comunidades, do ponto de vista de linguagem, acesso à informação e etc. A primeira vez que eu ouvi falar da UFRB foi no ano de 2008. Eu era professor da UNEB e a gente já desenvolvia atividades extensionistas ligadas às culturas populares e eu ouvi um murmurinho de que aqui no Recôncavo estava se criando uma universidade federal e que era tudo novo e que as coisas aqui poderiam fluir melhor e para mim isso causava relativa estranheza porque eu tinha um contato direto com os mestres de cultura popular do Recôncavo e era um discurso recorrente do quanto eles não se sentiam amparados pelo poder público do ponto de vista da informação e tal. E está acontecendo naquele momento a implantação de uma universidade federal, para mim era um sinônimo de uma vitória para uma comunidade que historicamente tinha sido excluída dos processos de formação e educação formal. E ali iniciava um namoro com a iniciativa, mas em 2010 a gente consegue se casar. Então eu formalizo o casamento com a UFRB. Eu venho fazer um concurso aqui na UFRB, na cidade de Amargosa. A primeira vez que eu chego em Amargosa, eu nunca tinha ido. E peço exoneração da UNEB, nem cogito e venho trabalhar em Amargosa. E a partir daí, parte do que eu havia pensado efetivamente se concretiza, que é essa coisa do novo, das possibilidades, de você encontrar apoio, investimento, de não ter ainda uma estrutura pronta. E por um lado eu poderia dizer que me faltava essa estrutura, por outro lado a gente tinha um sonho de edificar uma estrutura com outras perspectivas, sem os vícios das instituições que eram mais antigas, né? Isso particularmente para mim, que vinha desse histórico de militância com projetos sociais, com ONGs, com comunidades e culturas populares e tal, era muito sedutor, né? O que afastava alguns colegas meus que diziam assim, a gente não tem estrutura, está numa escola, isso parece um escolão e tal, era o que me seduzia, porque de alguma forma eu sentia que nesse processo de edificação da UFRB, essas pessoas que estavam sempre fora dos muros e não se reconheciam dentro da universidade, se sentiam mais acolhidas, né? Se sentiam mais próximas. Então a própria estrutura física que intimidava aquelas pessoas que estavam no entorno, a gente ainda não tinha. Então elas sentiam que estavam entrando na própria escola delas diante. E isso foi um catalisador muito importante com o início de um projeto que a gente desenvolveu, que se chama Projeto Balaio de Gato, que tem esse nome porque agrega
justamente essa diversidade que é o público do Recôncavo, com diversas iniciativas, e mais tarde esse projeto se transforma num programa de extensão. E a gente prioritariamente foca comunidades quilombolas do Recôncavo Baiano, pessoas com doença mental e ou com alguma deficiência, e pessoas em comunidades de baixa renda, em vulnerabilidade social e pessoal. Falar da história da UFRB nesses 10 anos, sem essa minha implicação pessoal, para mim é impossível, né? É um namoro e um casamento. A UFRB é o lugar que eu escolhi para trabalhar. E eu falo escolher para trabalhar porque eu tinha outras opções naquele momento, né? Quando eu venho para cá, a gente acaba abrindo mão de uma série de oportunidades de trabalho em universidades privadas por conta da dedicação exclusiva, o próprio deslocamento de Salvador, que era o lugar que eu trabalhava, trazer a minha família inteira, reconstruir uma vida numa cidade menor. Ou seja, se não valesse a pena, a nossa família não pagaria o preço, né? Do ponto de vista específico da extensão e desse lugar que eu ocupo nesse momento, para mim é um exemplo muito significativo, né? Em que outra universidade um mestre de capoeira chega a uma pró-reitoria de extensão, né? Às vezes as pessoas, não sei, acham que isso é extremamente pessoal, é romântico demais, mas para mim isso é muito emblemático, sabe? Esse é o lugar que me oportunizou. E olha que eu já passei por diversas instituições, eu fui professor da UFES, eu fui professor da UNEB, fui professor de um monte de instituições privadas, e sempre a capoeira era um objeto exótico. Sempre discutir coisas para o negro era dar pulinhos e etc. Era difícil a gente chegar num lugar em que as pessoas dissessem, pô, legal, você toca berimbau, você canta, você é capaz de fazer movimentos com o seu corpo, mas você pensa, você pode fazer uma sistematização escrita, você pode gerir processos, você pode, de alguma forma, ajudar uma comunidade a ter acesso aos seus próprios direitos, né? E aqui na UFRB eu encontrei um campo fértil para isso. Eu encontrei pessoas que não só diziam, que bonito esse toque que você fez, esse pulo que você deu, mas eu quero te ouvir. Como isso ensina? E isso foi feito não só por palavras, isso foi feito a partir de atitudes. Eu tenho dúvidas se em outro lugar, para além do Recôncavo da Bahia ou da UFRB, se seria oportunizado a isso, né? Se as pessoas teriam essa sensibilidade do ponto de vista da gestão. E numa condição onde não existe associação nenhuma, grupos políticos ou articulação a político-partidária, etc. É simplesmente um trabalho que é desenvolvido com reconhecimento de uma comunidade, e uma comunidade que historicamente não tem acesso às coisas. Então, eu tenho muito orgulho de pertencer ao quadro da UFRB, tenho muito orgulho da trajetória que a gente construiu até esse lugar, mas a medida do meu orgulho é também a medida do meu entusiasmo para tentar fazer valer esse espaço que a gente ocupa. Porque senão perde o sentido. É nem nadar e morrer na praia.